O que é que não funcionou e quais os motivos, na sua visão, que, tá aqui o Alemão falando que resultaram nessa da eliminação precoce aí do Londrina? Vamos ouvi-lo. Lúcio, a gente fez um primeiro tempo muito ruim, né? Muito abaixo. A gente não conseguiu marcar o 15 como a gente deveria e principalmente a gente não conseguiu jogar, que acho que foi o pior do primeiro tempo. Foi quando a gente roubava a bola, a gente não dava sequência no jogo, né? A gente rifava a bola não parava no nosso pé, eles deram um monte de espaço para a gente poder abrir a bola e sair pelas beiradas, né? Que foi o que eu tinha falado para eles, que a característica de jogo do 15 é essa, e que eles dariam, pelo fato dele atacar principalmente muito pelo lado direito, que eles dariam espaço de contra-ataque para a gente. E a gente não soube aproveitar, a gente errou muito passe, a bola estava escapando demais da gente, né? Mas mesmo assim nós tivemos 2 bolas de contra-ataque, né? Uma delas com o Müller, que ele foi fazer o drible no goleiro, se eu não me engano ele se enroscou com a bola no chão, não sei o que aconteceu, ele estava longe. E ele não conseguiu fazer o gol. Mas o 15 teve uma superioridade muito grande dentro do jogo, muito, muito. Tiveram várias chances, bola cruzamento, bola de infiltração, né? E a gente não estava conseguindo achar. A gente estava com dificuldade de armação no meio de campo, até essa foi uma das minhas mudanças, né? Pensei até em mudar no intervalo, mas eu tentei acertar no intervalo, mas eu vi que voltou do mesmo jeito. E a entrada do Bianco foi mais ou menos para a gente tentar organizar isso daí. Saiu o gol numa bola de rebote que a gente não marcou, né? A gente marcou dentro da área, que é uma bola deles muito difícil de marcar, porque eles agridem muito a bola e uma bola de muita velocidade. Mas a gente conseguiu marcar, a gente não correu o risco da bola alta, mas aí ela acabou sobrando. O nosso rebote não acompanhou, o cara acabou fazendo o gol. Depois disso a gente começou a crescer dentro do jogo, né? A chegar mais no gol, atacar mais, principalmente chegar no último terço do campo, né? Na parte ofensiva, né? De finalização. Mas a gente não conseguiu também criar, né? A gente faltou um pouquinho de força do nosso setor de meio campo de chegar com mais qualidade, os nossos laterais não passaram praticamente do meio de campo e a gente nesse momento precisaria de mais força para a gente poder chegar nas beiradas, que era uma característica de jogo, principalmente depois que entrou o Pirambu, para a gente conseguir chegar nas beiradas e fazer o cruzamento. E a gente, infelizmente, não aconteceu isso. O 15 usou muito da sua catimba de jogo, né? Catimbaram, pisaram, deram cotovelada, fizeram tudo que estava de acordo com a capacidade deles e com o árbitro também, de certa forma, foi conivente, principalmente com o goleiro. Mas assim, isso não é isso que nós perdemos, não é porque os caras fizeram isso, não é porque o árbitro, né, não deixou o jogo rolar um pouquinho mais, não é nada disso. Nós perdemos porque nós não tivemos capacidade de ganhar o jogo. Nosso time foi muito abaixo do que a gente é acostumado a jogar, o 15 veio para uma guerra, né, e nós, de repente, a gente não entrou assim tão forte nessa guerra como deveria ter entrado, entendeu? Mas além disso, faltou a capacidade técnica individual. Não só brigar pelo jogo, mas faltou técnica. Então, nosso jogador foi muito abaixo do que a gente imaginava e o 15 fez a vitória que, infelizmente, nos tira da competição. Bom, a saída do Danilo, a entrada do Matheus Bianchi, foi uma mudança que era para o Matheus prender um pouco mais a bola. E em seguida saiu o gol do Samuel. Atrapalhou seus planos? Muito, as duas, né? O gol logo em seguida. Lobo, é exatamente isso, o Danilo não estava conseguindo ficar com a bola, né? Então eu ia ganhar nessa situação de prender a bola e além do mais o Bianchi tem boa chegada, né? Tanto é que ele expulsou o lateral na chegada, uma roubada de bola dele. Mas a gente tomou o gol logo em seguida, isso daí dificultou muito. E a saída do Marcelinho também não era uma situação que eu estava imaginando. Eu já ia mudar, mas eu ia tirar um volante. Eu ia tirar um volante, puxar o Bianchi um pouquinho para trás e ia enfiar o Pirambu para que a gente pudesse chegar mais dentro da área. Mas com a saída do Marcelinho, isso daí atrapalhou um pouquinho. Então nós acabamos ficando com 2 zagueiros, 2 volantes, né? E a gente precisava de mais força ofensiva porque a gente estava com um jogador a mais. Mas infelizmente não deu tempo de fazer porque as substituições já tinham sido feitas as duas. A do Danilo e a do Elber, né? E o Marcelinho que acabou se contundindo e foi obrigado a mudar ele. Agora, Alemão, claro que essa eliminação tem uma consequência financeira para o clube, isso faz parte do futebol. Agora, futebolisticamente, você acha que esse resultado pode trazer alguma consequência? O Londrina tem um time jovem, né, com jogadores aí que muitos deles estão tendo a primeira oportunidade do time principal, já tem um jogo no domingo. Você acha que de alguma forma isso pode influenciar negativamente aí nesse grupo? Ô Lúcio, a gente fica muito triste, tá todo mundo chateado lá dentro do vestiário, ninguém tá feliz e nem conformado com a derrota, ninguém tá. Tá todo mundo muito, muito chateado pelo acontecimento, pela derrota. Agora, é o que eu falei para eles, ano passado a gente foi longe, esse ano infelizmente a gente não foi. Todo mundo ficou muito feliz e valorizado ano passado. Esse ano nós estamos tristes e desvalorizados financeiramente, o clube e os jogadores também, que poderiam ter sido muito mais valorizados uma segunda fase de Copa do Brasil, de repente uma terceira fase.
O nosso time, eu falei lá, que a gente vem de um ano muito difícil. E a gente era um ano para a gente se restabelecer, né? Para a gente se reerguer. Os jogadores têm demonstrado uma qualidade boa dentro dos jogos. A gente fez 3 vitórias no campeonato paranaense, né? Em 5 jogos. A gente está em quinto bem colocado, apenas 3 pontos do líder. Nós vamos ter um jogo difícil, porque o Cascavel vem de uma vitória, né? Lógico que ele vem motivado. A gente vai ter um jogo difícil, mas assim, a gente vai ter um jogo para vencer o jogo. Nós vamos armar uma equipe, né, com todo mundo inteiro, né? Ver quem que está inteiro para jogar. E formar uma equipe para a gente vencer, para ficar na parte de cima da tabela e seguir a vida. A vida não para aqui, né? A metade dos times da Copa do Brasil estão ficando para trás hoje, né? Nessas rodadas a metade já estão ficando, só segue a metade, e é assim, uns vão, outros ficam. Infelizmente esse ano foi nós, ano passado nós rimos pra caramba porque nós somos longe, esse ano não é a gente. Então a gente não pode enfiar a cabeça debaixo das pernas, no meio das pernas e achar que está tudo errado. Lógico que nós fizemos um mau jogo, nós não ficamos mal, nós não ganhamos o jogo, nós não classificamos porque nós não jogamos bem, nós jogamos mal, em todos os aspectos, entendeu? Tentamos, foi falta de vontade? Não. A dedicação teve muita dedicação deles, mas não tivemos a capacidade de ganhar o jogo. Outro aspecto, a gente tem que seguir firme, nós temos um ano pela frente, um ano difícil, lógico que é um ano difícil. Disputar a Série C é fácil? Não, é difícil demais. Você pega time tudo desse porte aqui, ó. É time briguento, time chato, time que vai para o enrosco. Então o que nós temos que ter? Nós temos que ter consciência de que a gente precisa fortalecer a nossa equipe nesse sentido, de repente daqui a pouco, na hora que for contratar, pensando no brasileiro, a gente precisa contratar jogadores que jogam a categoria, não adianta a gente trazer jogador que não compete nessas categorias, para a gente nos fortalecer e a gente seguir firme. Eu acredito que no Paranaense a gente vai conseguir fazer uma boa campanha sim, né? E a gente vai tentar ir o mais longe possível. Mas a gente tem que ter muita tranquilidade para a gente seguir trabalhando e não ficar colocando a culpa em cima de jogador A ou B, porque todos nós perdemos, né? Inclusive eu, inclusive eles, todos nós perdemos. A cidade perde, o torcedor perde, a imprensa perde, todos nós, quando a gente é eliminado numa competição, é ruim para todo mundo. Mas a gente tem que ter força, seguir firme, ter a consciência do trabalho e seguir trabalhando. E um time jovem, como é que trabalha a cabeça da molecada, Alemão? Já trabalha ali, né, Lobo, no vestiário, né? Assim, a cobrança ela existe, teve a cobrança no intervalo pela postura da nossa equipe, né? E eu já falei para eles agora, e inclusive foi uma fala do Matheus Albino. Nosso time é um time bom sim, nós temos qualidade sim. Hoje, de repente, a coisa não rendeu e nós pegamos um time que você jogar a segunda do Paulista não é fácil, não é fácil. A segunda do Paulista ela é quase uma primeira de um paranaense, de um catarinense, de qualquer campeonato desses menores. Ele é muito disputado. Haja visto os jogadores que alguns que estão aqui vieram da Série B ganhando muito bem para jogar a segunda. Então, nós não jogamos contra qualquer time, nós jogamos um time que tem história, né? O 15 de Piracicaba tem história. Eu sei que eu trabalhei aqui 2 anos e meio, joguei aqui. É um time de tradição também, assim como Londrina. E foi um páreo difícil. O primeiro tempo foi um páreo difícil para nós, o segundo tempo foi um páreo difícil para eles, só que eles conseguiram fazer o gol e nós não. Agora, o Alemão, não só pelo resultado, né, mas até pela atuação, você pode começar a pensar em algumas outras alternativas ou você imagina que o caminho é esse mesmo, que esses jogadores aí estão dentro daquela filosofia que você imagina, até mesmo individualmente alguns não indo bem, mas para ter essa continuidade? A gente precisa da continuidade, né, Lúcio? E uma linha de trabalho é uma linha de raciocínio. A linha de trabalho, de sistema de jogo, você pode variar ele, certo? Não devo mudar muito o sistema de jogo porque nós temos jogadores bons em cada posição para fazer isso. De repente uma peça ou outra que jogou hoje, aí no domingo pode ser que eu alterne, até para colocar um jogador, porque nós vamos jogar dentro de casa, nós precisamos ter muito mais força do que nós tivemos aqui e para vencer o jogo. Então de repente eu mudo 1 ou 2 posições ou 3 posições para a gente colocar de repente o jogador mais descansado para a gente fazer um jogo bom. Mas o sistema de jogo, a linha de trabalho, a linha de raciocínio de trabalho, nós estamos aí, nós tivemos ótimos resultados até agora, né? E não é por causa de uma derrota que a gente vai mudar tudo e a gente seguir trabalhando. Lógico que a gente tem sempre que evoluir em todos os aspectos. De repente você muda uma peça ou outra dentro de um sistema de jogo, mas o pensamento de trabalho ele continua sendo o mesmo. Até porque o time vinha numa crescente jogando bem, né, Alemão? Jogou bem na Arena contra o Atlético, embora tomou 4 gols, em Toledo, contra o Curitiba, encheu os olhos na primeira etapa, né? Verdade, né? E aí também tem, né, Lobo, assim, ó, não é desculpa, mas o 15 jogou no sábado, aí em casa, né? Empatou um jogo, mas nós jogamos no domingo, numa chuva, num campo pesadíssimo e a gente viajou para cá. Então você vê que o nosso time no final do jogo, ele também deu uma riada, né? Ele não conseguiu manter o mesmo nível de jogo, né? De novo.
que é uma coisa natural, aquilo que eu falei lá, e repito aqui o que eu falei na entrevista, lastro de jogo, né? Nosso time, alguns jogadores ele não tem lastro de jogo, ele não é canchado, né, para aguentar o ritmo do jogo físico, então tudo isso daí interfere muito, e por isso que a gente tem que continuar dando confiança para todo mundo, né, e fazer com que esses meninos joguem. Esses meninos têm que jogar mesmo, e é o dia a dia do jogo que eles vão evoluir.